Então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da série Normas ISA em Foco, uma série que trata das normas mais relevantes e mais utilizadas em nosso ambiente industrial. No webinar de hoje, nós vamos tratar da norma ISA 18, que trata do gerenciamento de sistemas de alarme utilizados em plantas industriais. Essa norma fornece diretrizes para a gestão eficaz de alarmes, visando melhorar a segurança, a eficiência e a tomada de decisão operacional. Ela abrange desde a concepção e design do sistema de alarme até a operação, a manutenção e melhorias contínuas, né? Meu nome é Ana Cristina Rodrigues, eu sou engenheira química, mestre em simulação e controles avançados de processos. Atualmente eu sou gerente de negócios da HMS Networks aqui no Brasil. Eu atuo há mais de 25 anos em diferentes fabricantes de hardware, de software, de automação industrial. Eu já fui presidente da ISA São Paulo Section no biênio entre 2016 e 2017. Já fui membro do Executive Board da ISA Internacional e hoje eu faço parte da diretoria técnica da Seção São Paulo. E para quem não conhece a ISA, ela é dividida em seções pelo mundo. No Brasil temos 6 seções e uma delas é exatamente a Seção São Paulo, que está conduzindo essa série sobre as normas. Falando um pouquinho sobre a ISA e algumas instruções gerais aqui do nosso evento de hoje, né? A ISA é uma associação internacional, Sociedade Internacional de Automação. É uma organização sem fins lucrativos e todos que trabalham na ISA basicamente são voluntários, como é o caso da diretoria da ISA São Paulo. A ISA cuida de promover a discussão, fomenta assuntos técnicos que envolvam de alguma forma tecnologias no ambiente industrial. Um dos principais produtos da ISA são exatamente essas normas. A ISA também cria uma série de artigos periódicos, promove eventos, encontros técnicos, presenciais ou virtuais, e através de cada uma das sessões, em cada parte do mundo, ela cria e promove esses encontros, promove treinamentos em diversos temas relacionados sempre à automação industrial. E a Seção São Paulo não é diferente. Além dessa série de webinars, também temos encontros técnicos virtuais e presenciais, como, por exemplo, o Simpósio de Automação, que é realizado em parceria com a Sabesp. No caso, a ISA São Paulo que realiza isso, né? Este ano teremos a 7ª edição desse simpósio, e convidamos a todos que não conhecem a ISA para acessarem o site da Seção de São Paulo, que é isasp.org.br. Informe que este webinar está sendo gravado e será disponibilizado após sua realização tanto no site quanto no canal YouTube da ISA São Paulo, e também publicaremos o webinar em formato podcast na semana seguinte a essa da gravação de hoje. Colocaremos no chat os links de nosso site e redes sociais. Por lá que informamos sobre os nossos eventos, inclusive os próximos episódios dessa série de normas da ISA. Para este evento que iniciaremos agora, sugerimos que todas as dúvidas sejam colocadas no chat e no final da apresentação abriremos um espaço para discussão. Se a pergunta for relevante àquele slide, eu já vou abrir a pergunta para os palestrantes. Bom, falando em palestrantes, hoje nós temos aqui como convidados o Reinaldo Matheus Gago. Ele é arquiteto de soluções industriais e gerente de desenvolvimento de negócios da Engineering do Brasil. E a Ana Paula Campos, engenheira de automação sênior da Vale. Os dois são especialistas na norma ISA 18, possuem vasta experiência tanto na norma como na implementação da norma em ambientes industriais. Então, passo a palavra aqui para Reinaldo e Ana Paula. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui com a gente. A gente que agradece, Ana, pelo convite. Estamos muito, né? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu estou na Vale há 14 anos, 8 anos trabalhando diretamente com o sistema supervisório, né? SCADA, aplicando as normas de gerenciamento de alarmes e normas também relacionadas à interface homem-máquina, também da ISA 101. Maravilha, que vai ser o nosso próximo episódio no mês seguinte. Depois eu falo um pouquinho mais sobre ele. Muito Ótimo. bem. Obrigado, Ana Cristina. Primeiro, estou muito feliz aqui de participar com vocês hoje desse bate-papo, dessa apresentação.
Acho legal ainda estar junto aqui com a Ana Paula na apresentação. Eu tenho uma experiência grande em integração dessa norma em diversos ambientes industriais, mas normalmente atuo muito mais como consultor. E é legal ter alguém ali que está do outro lado, de quem realmente está aplicando a norma todos os dias, dentro de um processo, e sofre todas as dores ali, com a cultura de alarmes, acompanhando aqui nessa apresentação. Acho que vai ser bem. Um vai completar bem aqui o outro na experiência, tá? Então, Com rapidinho me certeza. apresentando. Eu sou o Reinaldo, hoje eu sou arquiteto de soluções na Eng, uma empresa multinacional, mas minha experiência com a norma aqui começou cerca de 2015, 2014. Como do lado de integração, a empresa que eu trabalhava, a gente começou a desenvolver produtos com foco nessa norma e também serviços de consultoria para essa norma. Em 2017, 2018, eu conheci a Ana Cristina e, na época, a gente coordenou um grupo de estudo de alarmes aqui no Brasil, pela ISA Distrito 4, na seção São Paulo. Foi bem interessante esse trabalho, né? A gente conseguiu ali plantar algumas sementinhas sobre o uso da norma em diversos ambientes industriais. E vamos falar, desde 2015 eu tenho acompanhado de perto essa norma com vários tipos de trabalho aqui. Mostrando um pouquinho aqui, a nossa agenda de hoje fala um pouquinho do histórico dessa norma, na verdade, o histórico que leva à criação de normas de gestão de alarmes, da motivação de aplicar essas normas no ambiente industrial, alguns detalhes sobre como é que essa norma está hoje, quais relatórios técnicos já foram publicados, se ela ainda está em estudo ou não. Falar sobre um ponto crítico da norma, que eu acho que quando você começa a entender esse ponto, ele é essencial para a sua aplicação, que é realmente entender o que é um alarme, o que é o ciclo de vida de um alarme, e a partir disso falar bem mais da norma, que ela define muito bem o ciclo de gestão de alarmes, o ciclo de gerenciamento de alarmes dentro desse ambiente industrial, que é ali uma camada de proteção que a gente utiliza para deixar esses sistemas muito mais aderentes à norma, o que aumenta em muito a sua segurança. No finalzinho, só algumas considerações finais sobre a aplicação dessa norma. Sobre histórico aqui, eu trouxe aqui 4 cases importantes, 4 acidentes que ocorreram. O mais antigo é esse aqui da direita, embaixo, é o acidente de Bhopal, na Índia. Ele é de 84 e foi um acidente grande, teve mais 500 mil pessoas impactadas por esse acidente. Foi um vazamento de gás que aconteceu numa planta de produção de fertilizantes, mais de 4 mil mortos. Durante a investigação desse acidente, o que o pessoal descobriu? Que, olha, teve um vazamento, houve uma série de falhas no procedimento de identificar o vazamento, mostrar esse vazamento para a operação e controlar esse vazamento. Isso foi uma situação que foi se alastrando por vários dias, até gerar realmente um vazamento grande, de grandes proporções, de um gás tóxico, contaminou a comunidade inteira. Então, teve muita gente aqui impactado. Também teve um impacto ambiental grande, muitos animais mortos. Foi, assim, um case muito emblemático. Porém, o pessoal começa a discutir mais em gestão de ciclos, gestão de alarmes, a partir desse acidente aqui, dessa imagem esquerda em cima, que é de Milford Haven. É uma refinaria da Texaco, né? Ou Texaco, como o pessoal, como seria o nome mesmo. É isso em 94, no Reino Unido. E o que acontece aqui? Você tem O pessoal saiu de um processo de manutenção da planta e vários alarmes foram gerados ao mesmo tempo durante a operação. Foram milhares de alarmes ocorrendo ali no momento próximo, e como esses alarmes estavam mal priorizados, foi realmente uma sobrecarga em cima da operação. A operação não entendeu qual que era a situação real do processo e não conseguiu dar o tratamento correto ao alarme, gerando então um acidente que teve uma explosão, teve acho que tem em torno de 150 mortes aqui nesse acidente, mas mostrou claro que não bastava apenas ter alarmes indicando problemas do seu processo. Era necessário que esses alarmes contassem uma história para a operação, para que a operação entendesse, olha, onde eu devo atuar olhando o meu cenário atual de processo. Além desse acidente, tem outros aqui que acontecem. Esse aqui é uma plataforma da Piper Alpha,
no Mar do Norte. Também aconteceu o quê? Falha de priorização de alarmes. Pessoal, aconteceram alguns alarmes importantes durante o evento. O alarme principal ali, que era, acho que um sistema que estava detectando vazamento de óleo, ele não foi verificado. Por quê? O sistema que geria aquele alarme tinha sido afetado por um outro acidente um pouco mais cedo. Então, aquele alarme parou de ser visível para a operação. Então, o pessoal não sabia o que estava acontecendo e aconteceu o acidente. Outro acidente aqui também é da BPTEX, aqui de 2005, um pouco mais recente. Mesma coisa. A investigação mostrou o quê? Que os alarmes não foram corretamente configurados, gerenciados, ajudando a gerar um incidente. A gente sabe que não é sempre o alarme que gera incidente, mas a ausência de um alarme ou a ausência de uma equipe qualificada para acompanhar aquele incidente, ou a ausência de uma cultura. Você tem vários fatores que acontecem num ambiente produtivo que podem gerar incidente. Eu trouxe aqui o que a gente chama de modelo do queijo suíço. Também o pessoal chama isso aqui de camadas de proteção. O que que significa aqui? É um modelo que mostra que, olha, para um processo eu tenho várias camadas de proteção. Eu posso ter uma equipe bem qualificada que vai monitorar bem o processo, acompanhar aquele processo e falar, olha, está tudo dentro do conforme. Eu posso ter um sistema de alarmes que está olhando para o processo e falando, olha, saiu alguma coisa fora desse conforme, eu tenho que alertar a operação. Além do sistema de alarmes, eu posso ter barreiras físicas que podem impedir algum tipo de acidente. Eu posso ter uma auditoria que é feita regularmente para entender se está tudo ok dentro daquele ambiente. Então, a gente trabalha com várias camadas de proteção, olhando um ambiente para que, caso qualquer anormalidade fure uma camada de proteção dessas, as outras camadas possam segurar e impedir um incidente mais grave. Claro que daí a gente tem aqui na teoria do queijo suíço que pode acontecer um alinhamento e ir furando as diversas camadas. Gestão de alarmes, gerenciamento de alarmes surge para quê? Para ser uma camada adicional dentro dessa proteção. Então, quando eu for olhar, eu vou ter ali uma camada que vai falar da equipe bem treinada, de uma auditoria bem feita. Gestão de alarmes é mais uma que a gente coloca ali para evitar um incidente. Essa é uma das principais motivações para a aplicação de gestão de alarmes no ambiente produtivo. A Ô, outra Reinaldo, motivação, claro. só complementando o seu slide anterior, né, de falar de camadas de proteção, dentro do LOPA, né, que é análise de camadas de prevenção, e acho que tem uma figura mais à frente que você vai poder detalhar melhor, o alarme, ele é considerado uma barreira de prevenção, assim como o BPCS e o Sistema Instrumentado de Segurança, que é o SIS, né? Então, quando você falou da motivação por camadas de proteção, além, né, da teoria do queijo suíço, a gente também tem que olhar aí para dentro das normas de sistema instrumentado de segurança e a gente vai estar identificando alarmes lá como uma barreira muito significativa de prevenção, né? Exato. Eu acho que até IEC 61511 que está falando sobre o Exatamente. sistema instrumentado de segurança. Beleza. Uhum. A outra motivação que eu gosto de trazer aqui para da importância de aplicar uma gestão de sistema de alarmes é a seguinte: eu gosto muito de colocar essa figura das mãozinhas. Muitas vezes você chega ali, um operador vai acompanhar o processo e ele olha assim, olha, tem vários eventos aqui acontecendo que estão me chamando a atenção. Eu posso ter um nível mais alto num tanque, eu posso ter uma velocidade acima numa bomba que tá me preocupando, uma densidade maior, uma falta de material em algum ambiente, uma temperatura que está excedendo algum limite de operação. Mas quando ele olha para isso, tem ali vários atores indicando para o operador: olha, o que eu tenho que prestar atenção? Se você não tem um sistema de gestão, uma gestão do seu sistema de alarmes de uma maneira adequada, todos esses atores vão ter a mesma voz para chamar a atenção da operação. Eles vão estar o tempo inteiro ali, olha para mim aqui, o outro, não, olha para mim aqui. Para quem que a operação deve prestar atenção? O que é mais importante ali? Qual dessas mãozinhas levantadas aqui é aquela que ela deve ver para realmente tomar conta do processo e trazer ele de volta para a normalidade?
E Isso quantas aqui, dessas são relacionadas entre elas também, né? Então, às vezes, todas elas estão dizendo que tem uma mesma situação acontecendo, né? às vezes, Em se eu qual olhasse delas que eu só vou para uma atuar? mãozinha aqui, É, eu fazia todas as outras baixarem. exato, Às vezes não, às vezes são duas mãozinhas, três mãozinhas, às vezes são várias mesmo, também. mas tem uma ali que a gente tem que prestar atenção e as outras eu não deveria olhar tão bem. Isso aqui relaciona muito também com a ISA 101, né? Como apresentar a informação de uma maneira que a operação entenda aquilo, veja realmente o real valor. Mas eu trouxe aqui também outras dois conceitos aqui que mostram, olha, se eu consigo entregar para minha operação a informação adequada, ou seja, qual mãozinha ele tem que prestar atenção, a probabilidade de falha desse operador é baixíssima. Eu estou chegando aqui 0,01%. Ele vai normalmente ter a resposta adequada ao sistema. Porém, se eu estou criando aqui um ambiente estressante, que tem várias mãos falando ao mesmo tempo para ele o que ele tem que fazer, ele não sabe nem olhar qual que é a mão importante, esse desempenho humano sob estresse, ele está chegando a probabilidade de falha do desempenho do operador ali está chegando até 50%. Ou seja, fatalmente ele vai tomar a decisão errada. Porque ele não sabe qual que é a decisão certa a ser tomada. Tem muitos atores chamando atenção. Então, eu vou até usar um outro termo aqui, e tem muitos atores ruins, famosos bad actors, que estão chamando atenção para ele do que não deveria, ele não deveria estar olhando, deveria estar olhando só para aquele ator que realmente impacta no processo dele. Também tem uma associação que estuda comportamentos, comportamentos anormais de sistemas, que mostra aqui no estudo de Human Centered Design, ou seja, que tem tudo a ver aí com a ISA 101, que o quê? O tempo de resposta da operação para um ambiente bem desenhado, em que ela saiba qual alarme olhar, onde atuar, é cerca de 30% mais rápido do que se eu tiver ali um ambiente que eu não consigo ter muita clareza do que observar. Então, eu estou falando aqui, além da motivação do sistema de gestão de alarmes, de aumento de segurança, eu estou falando de um desempenho da operação muito mais satisfatório, muito menor a chance de erro e muito mais rápido o tempo de resposta. Ô, Reinaldo, complementando o que você está falando, eu li um artigo que se chama Confiabilidade Humana em Projetos Ergonômicos de Centro de Controle de Processos de Alto Risco, da Venetia Santos. E esse artigo mostra que a gente tem limitação até para estar entendendo a quantidade de cores em paralelos. Então, dentro desse estudo, ela estudou 100 salas de controles, né, para identificar todas as vezes que o operador tem que ter alguma reação que não é somente dentro do sistema supervisório, mas também dentro de rádio, telefone, o colega, aí tem a tela, né, de CFTV, então tem várias coisas que chamam a atenção dele, a não somente os alarmes, né, dos processos, e ela diz que a limitação deles para enxergar a quantidade de cores e alarmes é muito significativa. Então, assim, recomendo, é um livro e muito interessante o estudo que ela fez dentro do Centro de Controles, que complementa muito também a ISA 101 e muito que a gente está falando aqui sobre apontar realmente o que importa para dentro do processo para o operador tomar aí a melhor decisão. Legal, Ana Paula, se você Ótimo. puder depois pôr no chat aqui a indicação do livro para a gente, Ok. porque realmente tem tudo a ver com a ISA 101. Então, são duas normas muito. Aliás, as normas da ISA, a gente tem falado ao longo dessa série como elas se complementam e como elas, né, elas são importante ter não só a implementação de uma norma, mas a sequência de normas para ter a melhor gestão do processo, né? Então, ISA 101 tem tudo a ver com isso que você falou desse artigo. Perfeito. Eu acho que até na ISA 101, a gente vai falar de ISA 18 aqui, né? Mas Vamos falar ISA de 101 18 hoje. tem até, acho que, uma quantidade máxima de signos que o operador consegue identificar. Acho que, tipo, entre 7 e 11. Se tiver mais do que 11 sinais ali para ele na tela, ele não vai nem ver. Vai E não é passar e só não vai saber o que fazer. visual, se ele é piscante, se ele é Ele não um dá alarme sonoro, tem outros daltônicos, né, recursos, também, daltônicos. que a gente não Né? presta atenção quando a gente está fazendo um projeto de supervisória, a gente não faz essa verificação, né, para mais acessibilidade. Enfim. Vamos embora. Beleza, gente. Mas Vamos bora embora. aqui para ISA Vamos 18, passar. que é a nossa aqui hoje. Então, só um pouquinho ainda sobre a norma, antes de falar sobre alarme em si.
É uma publicação, acho que a publicação original da 18 foi em 2009, teve uma revisão em 2016, que é essa 18.2 aqui, Management of Alarm Systems for the Process Industries. Mas a norma, o conjunto de normas da ISA 18, ela diz muito mais do que só a 18.2, que é a gestão de sistemas de alarme específico. A gente também está falando aqui de Annunciator Sequence and Specifications, que é 18.1. O que fala mais essa aqui? Ela está falando muito mais sobre as centrais de alarme, né? Eu estou falando do dispositivo físico ali, que tem que tratar vários inputs e gerar alarmes dentro do ambiente operacional, às vezes uma sirene. Aqui a gente está falando mais em campo e a central de alarmes, tá? Enquanto a 18.2 a gente já está falando o quê? Gestão de sistemas de alarme. É um pouquinho distinto aqui. E dentro da 18.2, o pessoal fez vários relatórios técnicos, cada um normalmente aprofundando dentro de um tópico da 18.2, então a gente tem um relatório técnico que é só filosofia de alarme, outra que só vai falar de identificação de alarme e racionalização, uma vai falar de projeto de alarme, ou seja, beleza, eu entendi o que é alarme, como é que eu realmente aplico ele dentro do meu sistema. Vou também falar métodos avançados para tratar alarme ou para observar alarmes, métricas de alarmes, que seria 18.2.5, a gente está falando muito mais de métricas e como avaliar o seu sistema. E tem algumas aqui que você até bem sincero, 2023 eu ainda não li aqui não, que é um Guideline for Non-Alarm Notifications. A gente hoje está falando de um mundo muito mais conectado, então às vezes a gente está falando do alarme fora ali do meu sistema SCADA, do meu ambiente de supervisão. Então ele está indo para um celular, ele vai gerar um e-mail, ele vai gerar uma notificação que vai exigir uma resposta diferente do alarme. Eu estou ali no meu sistema de supervisão, a resposta normalmente o operador vai trabalhar para normalizar aquele alarme. Mas às vezes eu tenho um alarme que ele vai ser tratado, eu quero gerar aqui um e-mail para manutenção, eu quero gerar uma notificação para o supervisor de processo ou para o gerente de processo, porque aquela situação ela está um pouco fora do padrão comum, então aqui me dá um guia sobre como trabalhar essas notificações de alarmes para quem não é o primeiro stakeholder, né? Para quem não é aquele que vai atuar diretamente no combate àquele alarme. Tá? Ou notificação de não alarme, ou notificação de uma situação. Eu quero notificar uma situação, quero que o operador esteja atento e não é necessariamente um alarme, não é isso? Sim, mas aqui a gente está falando no alarme no seguinte, assim, não é aquele cara que vai tomar ação. Tá? Mas aquele é um evento importante que ele deve ser de alguma forma notificado e tem todo, então, um guia, uma sequência de passos para que isso aqui seja efetivo no seu trabalho. Vou ser sincero, não li essa aqui. Tá. Eu parei de ler aqui, acho que em 2022, que é a de sistemas de monitoramento. Ana Paula, assim, não basta ler a norma, os relatórios são importantes também, né? Claro, são muito importantes, porque os relatórios vêm com as boas práticas, né? As boas práticas. Exato, está mais voltado aí para a prática de verdade, como a gente vai conseguir implementar aí dentro do nosso ambiente todo esse conceito que vem trazendo aí dentro da norma, né? Uhum. Além dessas normas, né? Eu não sei se o Reinaldo ia falar, só para dar uma acelerada aqui por causa do tempo, a gente ia falar um pouquinho da IEC, né? 62682, que também vem falar, e que vem, ele complementa, ele é quase a mesma coisa da ISO 18, que eu dei uma olhada nas duas, é bem complementar, um pouco mais resumido, mas também ganha aí mais força, né, dentro do ambiente de normas industriais, né? A 62682, ela surge em 2014, baseada na 18.2 de 2009. Assim, eu lembro assim, de diferença, era uma métrica lá de média de alarmes, era pouca coisa, ela é muito baseada. Não são as únicas normas existentes de gestão de alarmes, você tem a EMU 191, que era de 1999, ela foi a primeira norma de gestão, a ISA baseou muito nela, mas ela tentou ampliar, a gente já vai falar aqui do ciclo de gestão de alarme, mas ela tenta ampliar muito mais essa visão de gestão de alarmes. Também tem uma alemã, que é de 2008, que é a NAMUR NA 102. Tá? É uma norma bem interessante, mas aqui a gente vai focar mais na ISA, e a ISA hoje ela é a que é mais relevante aqui no mercado. Mais abrangente, né? E o comitê da 18, ele está ativo, né? Você vê que lançou um relatório recente, né?
E Sim. esse comitê, qualquer pessoa pode participar, contribuir, e pode ser como membro ouvinte ou votante, né? E eles se reúnem uma vez por ano, inclusive a reunião da ISA anual vai ser agora no final de setembro, em Charleston, nos Estados Unidos, esse ano, né? Então, sempre tem as reuniões presenciais desse comitê global, com gente de diversos tipos de indústria, para contribuir com o desenvolvimento e aperfeiçoamento das normas. Ótimo. Mas então vamos aqui para o core da norma, né? O que é um alarme? A gente está falando muito de gestão de alarmes, mas o que é alarme? Essa definição ela está na ISA 18.2. Tradução aqui é livre, né? Mas é esse o ponto. É o que? Indicação para o operador que há um mau funcionamento de equipamento, desvio de processo ou condição anormal. Que, eu deixei isso bem marcado aqui, ó, requer uma ação-resposta. O que isso a gente está querendo dizer? Olha, aconteceu uma situação anormal no meu processo, um desvio de processo, um equipamento que está se comportando de uma forma que merece atenção, e o operador tem alguma ação sobre isso. Ele vai ter que tomar alguma atitude. Seja ligar para a manutenção e falar, gente, tá esquisito aqui a vibração da máquina, vocês podem dar uma olhada? Vou diminuir o meu processo, vou diminuir a alimentação do meu processo para ver se isso aqui normaliza. Ele tem uma ação. Se não tem ação, gente, esquece, não é alarme. É outro tipo de evento aqui acontecendo. Pode ser simplesmente um evento de que o meu valor de processo chegou no que está desenhado para ele. Está dentro do desenhado, é um evento ali. O operador precisa ser notificado? Não, é a situação normal. Ou, opa, acabei de ter um pico aqui de uma variável, porque ela desviou um pouquinho, mas o meu controlador de processo ali em cima atuou em cima disso e normalizou. O operador teve alguma ação disso? Não. É um evento, salva lá no seu log de evento, mostra ali, ó, o controle atuou bonitinho e tal. Beleza. Agora eu tenho realmente uma situação anormal que o operador precisa, preciso parar o processo, preciso diminuir algum tipo de ação, preciso notificar alguém em campo para ir observar a operação de uma maneira mais apurada, para entender se isso está acontecendo ou não. Então ali eu já tenho, isso é um alarme, requer uma ação-resposta, mostrou para mim mau funcionamento do equipamento, um desvio do processo, uma condição anormal que eu precisei ali olhar, entender o que está acontecendo, para tomar uma ação, gerar uma resposta para o meu sistema. Acima disso, vocês estão percebendo que eu já estou citando um pouquinho essa figura aqui da direita, é o que a Ana Paula falou um pouquinho mais cedo, que é o LOPA. É o que? A gente aqui está falando de várias camadas de proteção dentro do meu processo que vão tentar o quê? Impedir uma situação anormal de convergir para um incidente. Esse que é o objetivo aqui principal. Isso aqui é baseado na IEC 61511. LOPA significa Layers of Protection Analysis, ou seja, análise dessas camadas de proteção. Alarme aqui, uma dessas camadas. Às vezes eu tenho aqui uma temperatura muito anormal do equipamento, eu não vou nem esperar a operação um operador intervir. Eu já vou interromper aquele funcionamento e deixo o cara intervir agora na parada do meu processo, e não necessariamente para tentar normalizar a situação, que é um trip. Passou do trip, tinha que ter protegido, não aconteceu, a gente já foi ali para um caminho do incidente, e aí, gente, isso aqui pode escalar, e pode escalar feio, tá? Além da camada de prevenção, que são essas três que você comentou, tem as camadas de mitigação, né? E a partir do momento que acontece, aí a gente também tem aí a chance de mitigar o problema. Então, aí vem o LOPA fala das demais camadas também. Acho bem interessante essa norma também. Beleza. Então, pessoal, aqui a ideia era o quê? Mostrar, claro, a definição de alarme, casar um pouco o alarme dentro de toda essa escala de um potencial incidente, como é que ela é um caminho de proteção. E aqui, eu acho que o ponto mais importante é, alarme, gente, não é qualquer evento do seu processo, requer uma ação-resposta. É alguma coisa que o operador tem controle, ele pode atuar para tentar mitigar isso de alguma forma. Essa figura aqui, gente, é bem rapidinha, é só para mostrar como é que funciona o ciclo de vida do alarme. Normalmente ele está associado a uma tag do seu processo, a uma variável do seu processo, que se ela sai do seu comportamento normal, do seu valor normal, isso é gerado um evento. Isso aí tem que ser reconhecido pelo operador, ele vai ser normalizado.
Esse ciclo aqui, normalmente, ele está implementado em qualquer sistema escada, tá? Então, vocês vão ver aqui, a gente não preocupa tanto com essa implementação, isso aqui está implementado em baixo nível no seu escada, mas o entendimento, a gente normalmente conscientiza a operação para entender o que é reconhecer um alarme, o que é um alarme ativo, o que é um alarme reconhecido e ainda ativo, o que é um alarme que não foi reconhecido e já está inativo, o que aconteceu naquele ambiente. Então, é só um ponto que a gente conscientiza a operação para entender como é que está passando o processo. E a gente ainda tem 3 campos aqui específicos que a gente pode, estados que o alarme pode ser acionado, ou ele pode ser adotar, que daí são momentos específicos do processo que a gente normalmente quer colocar. Quer falar um pouquinho, Ana? Esses 3 é importante comentar que na norma tem também as cores recomendadas, ou sinalização, símbolos auditivos para cada estado desse aí, tá? Gente, tem uma tabela na norma que recomenda isso. E esses 3 estados aí específicos são quando o alarme ele é inativado por algum motivo dentro do ambiente de sistema supervisório, que seja um arquivamento, né? Então, determinada condição do processo, o operador percebe uma enxurrada, ou percebe que está acontecendo alguma coisa. Ele mesmo pode fazer o arquivamento desses alarmes para que não fique aí poluindo para ele o seu console. Também a gente tem aí a supressão by design, que tem mais a ver com a lógica, né? Você estava lá programado para que determinada condição operacional esses alarmes sejam desabilitados de forma automática. Isso também, a habilitação e a desabilitação dele ocorre de forma automática aí dentro do sistema. E também tem os alarmes fora de serviço. Normalmente esses alarmes, eles são feitos aí pelo técnico que cuida do sistema supervisório, porque ele entende, né, que no momento lá do ciclo de vida de monitoramento ali, de manutenção e operação, alguns instrumentos estão fora ou algo nesse sentido, e que isso precisa de entrar em estado de manutenção. Então, ele coloca o alarme nessa condição, e aí fica para manutenção daquela condição operacional para depois isso retornar para o sistema. Esses 3 estados em específicos, eles não precisam ser sinalizados pelo operador, tá, gente? O operador entende que existe, mas esses alarmes nessa condição, porém, eles não ficam ali alertando ou chamando a atenção o tempo todo do operador. Imagina, assim, um tanque que está vazio, e você normalmente alerta que o tanque está vazio, porque está faltando material, mas no processo que não está funcionando, por algum motivo, porque está em manutenção. Então, o ideal esse alarme não vai estar visível ali para a operação. Ele foi colocado em manutenção porque realmente não faz sentido eu alertar que um tanque está vazio para um processo que não funciona. Ok. Deixa eu perguntar aqui uma coisa para vocês. Existe, assim, o risco de esquecer um alarme em estado de shelved ou out of service? E se existe, como evitar essa situação? Você já... Eu já vi isso acontecer, mas quando a gente faz essa configuração, é importante que o operador coloque lá quanto tempo esse alarme vai ficar ativado, né? Por exemplo, se ele está fazendo de forma manual, ele tem lá as opções. Vai ficar por 1 hora, vai ficar por 1 dia, entendeu? Então, aí ele faz essa seleção, sabendo o tempo que ele não vai ter aí, enxergar esses alarmes no sistema de controle, porém, a partir do momento que esse tempo acaba, Ana, os alarmes voltam a acionar para ele, entendeu? Sempre um A gente chama temporizador famosa soneca. associado. Isso. Tá. Sim, normalmente na Perfeito. implementação no SCADA, você já coloca assim, inclusive você seta lá, o máximo que eu posso deixar shelved é 24 horas. O máximo que eu posso deixar out of service é 1 semana, sei lá. Isso aí, normalmente, ele cairia de volta a serviço, então alguém da manutenção diz, colocar ainda porque não faz sentido ter voltado agora. Então, é uma configuração ali, normalmente no software, isso aqui já é resolvido. Normalmente Se o não software já tivesse, oferece sim, essa possibilidade, né? se não tivesse, sim, seria um grande risco esquecer, tá? Que às vezes é um Exato. alarme importante que você precisaria estar vendo. Ótimo. Beleza, gente. Falamos aqui sobre alarme, mas então aqui a norma, apesar dela definir o alarme, o que ela traz de avanço em relação à própria EMUA e que é a camada de proteção mesmo é trazer esse ciclo de vida do gerenciamento de alarmes. Ou seja, um alarme ali, toda vez que esse alarme está dentro do processo, ele tem ali uma história para contar. Ele tem a relação dele com o processo, e você olha para um ciclo de vida desse para quê? Para garantir que ele continue útil e eficiente o tempo inteiro dentro do processo. Esse ciclo ele é dividido em 3 macrofases,
Uma é uma filosofia, a gente já vai falar de filosofia. Uma segunda fase é uma fase de configuração de alarmes. Uma terceira fase é uma fase de operação e monitoramento do desempenho desses alarmes. E, claro, uma fasezinha paralela aqui, que é a auditoria, que é o que normalmente uma auditoria externa ou interna, daí vai depender de cada empresa como é que funciona, que vai olhar para ver se esse ciclo está sendo bem aplicado e ele tá trazendo os resultados necessários para a operação e para a própria empresa. Vocês podem notar duas coisas aqui. Uma, eu tenho dois ciclos aqui dentro. Um ciclo que abrange configuração e operação, e um ciclo que abrange só operação. Por que isso? Porque dentro da norma, a gente observa os alarmes aqui em operação com um olhar, e dependendo de como a gente acompanha esses alarmes em operação, a gente tem que voltar o olhar para a própria configuração e para a própria definição desses alarmes como um todo. Então, a gente tem dois ciclos aqui dentro. Mas até antes de falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas etapas, que vão ser os próximos slides, aqui normalmente a gente gosta de ver também quando que uma empresa começa a adotar o próprio gerenciamento de alarmes dentro da operação. Eu vejo isso aqui acontecer, a gente marcou aqui 4 etapas, tem uma aqui de corzinho diferente, acho que a Ana Paula daqui a pouco te explica por quê, mas na experiência que eu tive aqui, já de várias implantações disso, a gente vê isso, acontecendo dentro do monitoramento e desempenho do sistema. Como é que isso acontece? Normalmente eu tenho ali um sistema SCADA, já está rodando, e daí vem ali o vendedor e fala, gente, eu tenho aqui uma ferramentinha para a gente monitorar a métrica de alarme. Daí eu começo a acompanhar essa métrica, olha assim, nossa, eu não consigo responder a alarme nenhum. Nossa, eu tenho mais de 5.000 alarmes no dia, o que está acontecendo? Então eu começo a entender o que, olhando ali para as minhas métricas de desempenho, que meu sistema de alarme não está servindo para nada. Então surge ali uma luzinha, opa, eu tenho que começar a olhar para alarme com mais carinho. Isso aqui é uma ferramenta importante do meu sistema que não está me ajudando a tomar decisão. Em outros casos, eu estou adotando aqui a partir de uma filosofia. Isso aqui normalmente acontece numa planta nova, e deveria acontecer sempre numa planta nova, que é o que, olha, vou começar a monitorar um processo. O que é importante eu monitorar? Como eu devo monitorar? O que é alarme? O que não é alarme? Quanto tempo esse alarme tem que ficar ativo para mim? Depois de quanto tempo que está acontecendo isso que eu preciso notificar o operador? Filosofia normalmente é o quê? Esse documento que está falando para mim, olha, alarme funciona assim. Quando você constrói seu sistema, você deve seguir esse e esse passo, deve olhar isso, isso e isso para cada alarme, para entender que isso está sendo útil para a sua operação. Marquei aqui em amarelinho a racionalização, que é uma etapa que normalmente o pessoal começa a adotar. Dá erro se você adota aqui, tá? Já vamos falar de cara. Esquece esse amarelinho, nunca adote por aqui. Mas o pessoal olha assim, tô olhando ali para o meu desempenho do sistema. Ó, tem alarme pra caramba acontecendo aqui, para todo lado. Eu tenho que olhar e refazer cada alarme aqui de novo. Vamos olhar para cada um e falar qual que é importante e qual que não é. Beleza, fui lá, passei 2 meses qualificando 30.000 alarmes, comecei a rodar, tá lindo no primeiro dia. Opa, no segundo dia não tá tão legal. No terceiro dia já tá como se tivesse passado os 2 meses e não tivesse feito nada. Por quê? Porque eu só tô olhando para os alarmes em si, eu não estou olhando para a relação entre eles, não estou olhando para a relação do processo, não estou olhando para a relação com a operação. Então, racionalização é uma coisa que a gente foge de iniciar por aqui, porque vai dar errado. Já fiz iniciando por aqui? Já. Deu certo? Não. Deu errado, começamos de novo. Ana, quer adicionar aí? E é comum isso, né? É comum começar pela comum. relação. É que eu queria complementar, gente, assim, pela ansiedade de implementar, né, a gente vai, não tem condição de comprar um software para monitoramento, então, peraí, vamos fazer uma racionalização. Porém, ninguém pensa que a filosofia é a regra do jogo. Então, acaba que a gente faz uma racionalização ali, rapidinho, vamos pôr isso aqui como alarme, isso aqui como não ser e tal, e a gente não faz o acordo daquela regra. O que acontece, gente? A gente já fez isso várias vezes. A gente acaba perdendo e fica um sistema de gerenciamento de alarme capenga, vamos falar assim. Porque a gente não tem a regra e cada hora a regra muda, né? Quando você não tem uma regra, a regra muda o tempo todo. Então, quando o Reinaldo falou, não é interessante começar pela identificação, racionalização, design, realmente, gente, é porque é temporário. Passa um tempo, a gente para passa um tempo, a gente para de
manter esse sistema dessa forma. A mesma coisa para monitoramento. Então, a melhor forma mesmo é pela filosofia. Então, se eu tiver que recomendar a todos vocês, que vocês comecem aí pela filosofia, né? Colocando as regras e identificando direitinho o que são os alarmes. E aí, na próxima etapa, a gente vai explicar melhor da filosofia. E aí, a gente entende que a gente vai ter um sistema de alarmes sustentável e contínuo. Já adiantando aqui a Ana, então o que é essa filosofia, né? É um documento que vai estabelecer as diretrizes políticas para o sistema de alarme. Então, normalmente um formato aqui, vai fazer um formato A4 bonitinho, um documento PDF, e lá eu vou ter cada critério para criar o alarme, para configurar o alarme, para priorizar o alarme, para gerenciar esse alarme, quais métricas eu vou monitorar. Tudo que a gente falou lá atrás das normas que estão nos relatórios técnicos, normalmente vão estar aqui dentro da filosofia de alguma forma ou outra descritos. A gente está colocando aqui as melhores práticas de gerenciamento de alarmes e as práticas que a gente quer adotar para a nossa operação. Vou acelerar um pouquinho aqui, gente. Isso aqui em verde, normalmente, é toda a parte de configuração. Então, olhando para a filosofia, eu vou falar, olha, como é que eu identifico um alarme? O que é importante para eu saber se um alarme de um tanque vazio é mais importante que um alarme de uma pressão alta, ou é mais importante que um alarme para um tanque cheio, ou um tanque muito cheio? Então, a gente estabeleceu lá na filosofia quais são os critérios para definir essa prioridade. Normalmente são critérios de segurança do processo. O que vai acontecer se aquele alarme não atuar? Para a segurança das pessoas no processo. Para o processo em si, será que eu vou produzir pior? Será que eu vou produzir mais caro? Vou produzir mais barato? Para o ambiente, se aquele alarme seguir e gerar um incidente, que incidente é aquele? Qual vai ser o impacto ambiental daquele incidente? Então a gente vai definir quais são esses critérios. O alarme aconteceu. Quanto tempo eu tenho para responder aquele alarme? Eu tenho que responder em 5 minutos ou posso responder em 3 dias? Então tudo isso vai me ajudar a falar qual é a prioridade. E essa prioridade, junto com o tipo de variável, se é uma pressão, se é uma temperatura, se é um sinal digital, eu vou olhar para todo esse universo e entender, olha, como é que eu vou projetar esse alarme, o que é importante, qual que é a condição para ele ser suprimido. Então a gente vai fazer todo um desenho, que é esse projeto detalhado, esse design detalhado. Vamos para a implementação, que é passar isso para uma ferramenta, para um SCADA, e esse SCADA que vai realmente utilizar esse alarme para a operação e monitoramento. Então, ali na operação... Rapidinho, só complementando o design, que rapidinho para a gente não pegar muito tempo, gente, olha, o alarme ele é construído para quem tem ação. O que eu vejo de que a gente faz, que a gente cai no erro, tá? A gente faz alarmes para todo mundo igual. Só que às vezes, né, dentro de um centro de controle, a gente tem um time cuidando de uma unidade, né, uma operação unitária, o outro cuidando de outra operação unitária, e a gente acaba colocando todos os alarmes para todos eles, né? E esse que é o erro aí nessa parte de configuração, tá, gente? Então, vamos pensar nos alarmes para quem realmente precisa tomar ação. E esse ponto é muito importante. Inclusive, documentar tudo isso é o que a norma preconiza aí para gente. Então, falamos aqui de configuração, definimos o que é o alarme, daí o alarme vai para a vida dele, né? Então, ele vai estar em operação e os operadores estão monitorando aquilo, estão dando resposta a ele. A gente analisa as respostas, não é tipo assim, quanto tempo o cara realmente teve alguma ação ou aquele alarme normalizou, porque normalizou e eu fiz alguma coisa errada na minha identificação. Então, o tempo inteiro eu estou avaliando o desempenho desses sistemas e vendo como é que a minha operação está trabalhando com esse alarme. Claro, a gente também tem a parte de manutenção, que é aquela de, tem normalmente o responsável ali pelo meu sistema de supervisão está retirando alguns alarmes porque aquela parte do processo hoje não faz sentido. Então, a gente tem toda essa parte de operar e monitorar, que aqui é realmente onde o alarme está em vida. Durante o monitoramento, eu vou trazer isso aqui muito rápido, mas é porque é importante a gente falar. A gente olha para as métricas. E as métricas, são um indicativo muito importante de como é que aquele sistema está desempenhando de acordo com o benchmark. Eu trouxe aqui uns benchmarks da ISA. A ISA fala assim, olha, o operador ali consegue, normalmente, atender de 6 a 12 alarmes por hora. Se eu tenho alguma hora com mais de 30 alarmes, isso aí não deve passar de 1% do meu tempo. Se eu tenho menos de 10 alarmes em 10 minutos, tem alguma coisa errada acontecendo. Ela vai me falando assim, olha, não adianta eu ter um monte de alarme aqui acontecendo se minha operação não vai dar conta. E minha operação vai dar conta de 12 alarmes por hora no máximo. Esquece, gente. Se está acima disso,
Vamos repensar como fazer, como apresentar, para que a operação possa, sim, olhar para aquela imagem das mãozinhas e falar, aquela é a mão certa que eu tenho que atuar. Outras métricas que são monitoradas. Ocorrências, top 10 ocorrências. A gente vai olhar quais são os alarmes que foram mais atuaram dentro do meu ambiente. A norma preconiza, tem que ser os 10 que mais atuaram, tem que estar menor que 5% na soma. Eu trouxe aqui um exemplo real de uma empresa que a gente foi fazer uma consultoria. Cara, os top 10 estavam 80%. Se eu resolvesse os 10 alarmes do sistema, eu já tinha 80% menos de alarmes no meu sistema. A norma preconiza que meus top 10 sejam responsáveis por apenas 5% desses alarmes. E normalmente, na experiência sua, A primeira 80% vez que você vai fazer uma análise padrão. foi 80%. É sempre. Normal. Bate lá 80%, 90%. Normal. Uhum. Tem um que é bem legal, que é enxurrada, que é essa sequência de alarmes. O que é isso normalmente? Opa, tive um alarme. Depois que eu tive esse alarme, tive outro. Tive outro, tive outro, tive outro. Meu processo entra numa sobrecarga de alarmes. Normalmente acontecem por um ou por uma sequência de alarmes específica que vai gerando o que? Uma estabilidade. E eu tenho muitos alarmes acontecendo naquele tempo. Então a gente monitora para que esses períodos de enxurrada sejam menor que 1% do tempo monitorado. Outro aqui que é super importante é o tagarela, o shattering. É aquele alarme que normalmente não é alarme. É um evento que está acontecendo, mas está o tempo inteiro chamando a atenção do operador. Nível alto no tanque, nível alto no tanque. Às vezes, nível alto no tanque é normal. Ele vai encher até 95% e esvaziar. Daí alguém que foi lá e configurou. Toda vez que tiver 90%, dá o alarme. Então, toda vez que está dentro do processo normal, ele está tagarela, tagarela, tagarela. São os mais famosos bad actors. Aqueles que a gente tem que normalmente livrar aqui do processo. Tem várias técnicas para livrar, a gente pode falar disso em outro momento. Um outro aqui que a gente tem também é o stale, que é aquele persistente, ou seja, um alarme que está mais de 24 horas ativo e ninguém está fazendo nada com ele. Preconiza que no máximo 5. Experiência minha, normalmente tem uns 20, 30 assim no sistema. Os tagarelas podem ser colocados também baias, né? Para você não ficar alertando sempre se ele estiver operando numa flutuação. Tem várias técnicas aí na Tem muitas implementação, técnicas para remover esse tagarela. Normalmente ele não é alarme. Ele nem é alarme. Se ele fosse um alarme, tem técnicas para transformar ele em alarme. Exato. Tem a importância da configuração do set point, tá, gente? Da esterese, né? Da banda morta. Tudo isso você tem que pensar, isso você tem que configurar, isso tem que estar documentado também dentro da filosofia, tá, gente? Filosofia é onde que traz toda a documentação de todo o ciclo de vida e de tudo isso que a gente está pensando aí para implementar dentro do sistema de gerenciamento de alarmes. Tá, e tem ainda mais alguns aqui, que a gente normalmente olha. Severidade para os alarmes anunciados. Não faz sentido se todos os meus alarmes forem críticos. Ou se todos os meus alarmes forem altos. Não, a gente tem que ter essa severidade, porque não faz sentido a gente olhar sempre Se a gente falar, não, todo alarme para mim é crítico, porque eu tenho que atuar. Não é isso. Alguns são mais importantes que outros, e a gente usa severidade para falar quais são mais importantes. Supressões de alarme não autorizado, configuração de alarme não autorizado. Não deve acontecer, porque isso tudo tem que ser monitorado. A gente já vai falar de gestão de mudança e auditoria. E tem uma métrica aqui que não tem um valor de benchmark da ISA, que é o tempo de resposta de alarme, mas isso normalmente é monitorado. Eu tenho que saber, normalmente, para cada alarme, quanto tempo normalmente eu gasto para normalizá-lo, que é a ação que eu tomei. Pode ser que o alarme demore mais de 2 horas, 3 horas para normalizar. Faz sentido por causa do processo que eu trabalho, mas por isso que não tem aqui um benchmark atuado, mas a gente monitora tempo de resposta e atua em cima de tempos de resposta que não são condizentes com o que é preconizado na identificação daquele alarme. E entre essas métricas que você apresentou aí, existe uma que é mais importante ou é mais utilizada para monitorar o sistema? Eu gosto muito, principalmente para os sistemas que estão assim sobrecarregados, que você não tem informação nenhuma, de monitorar os top 10 e os shatterings. Porque normalmente você faz aquele corte de onde não precisa ver informação e daí você começa realmente a estudar o alarme. Mas assim, todas têm sua importância, todas estão uma conversa com a outra. É difícil falar uma mais importante com a outra. Eu diria que a gente olha mais para top 10 e shattering no começo de um trabalho que eu quero normalizar o sistema, e depois eu passo a olhar para as outras, principalmente tempo de resposta, severidade para alarme anunciado. São algumas que a gente olha com mais calma,
para chegar talvez na métrica mais importante, que é eu tenho que ter no máximo 12 alarmes por hora. E se eu tô acompanhando, se eu cheguei nisso, eu tenho um sistema que está gerenciável, que eu consigo realmente operar em cima dele. Tem algum ponto aí, Ana Paula, que você quer completar? Tá no mudo. Tô falando no mudo aqui, gente. Acho que o mais importante dessa questão de severidade também, gente, é você colocar no design da aplicação, dentro do sistema supervisório, diferenciação. Ou seja, o mais importante, como é que a gente lê, né? A gente lê da direita, né, para a esquerda, de cima para baixo. Então, todo esse design tem que ser pensado, tá bom? Então, o mais importante sempre para a direita, e a gente fez isso dentro, a gente aplicou isso algumas vezes aqui, e foi muito útil, porque o operador às vezes aparece ao mesmo tempo, né, os alarmes lá, e ele tem que saber o que eu vou priorizar, né, nesse caso. Então, o design dentro do sistema supervisório importa muito nesse ponto aí, tá bom? Também. Complementa. E voltamos para a ISO 101, beleza. Porque acaba complementando Como mesmo. estão integradas, né? Com certeza. Acho que aqui, então, faltou falar um pouquinho do que é o gerenciamento de mudanças, gestão de mudança e auditoria. São que esses processos que vão controlar as mudanças feitas no sistema de alarmes e avaliam a conformidade do sistema com os padrões estabelecidos. Então, a gente está falando aqui o quê? São 2 processos que vão monitorar, que vão acompanhar tanto as etapas de gerenciamento de mudança e vai olhar, olha, no monitoramento, eu vi que tem um alarme aqui que parece ser um bad actor. Vamos voltar ele aqui para identificação, entender se é um alarme mesmo? Então, isso aqui tudo tem que ser documentado, tem que ser padronizado, está tudo descrito lá na nossa filosofia, como é que vai acontecer o mesmo auditoria. Porque se eu tenho um processo que ele é mapeado e medido, eu consigo controlá-lo. Esse que é o fundo dessa história aqui. E também, se está tudo mapeado e tudo relatado, eu também consigo voltar a uma situação anterior que era melhor do que a situação que eu mexi, de repente, né? Com certeza. Essa documentação adequada vai me contar depois a história do meu sistema. E daí, com essa história, seja para eu fazer uma análise depois de algum tipo de falha que aconteceu, ou seja para entender onde eu tive sucesso, essa documentação está me ajudando a contar essa história. Perfeito. Pessoal, considerações finais. Pode falar, Ana Paula. Antes de você falar a consideração final, eu vi no chat aqui uma pergunta, não sei se foi uma pergunta, mas achei bem interessante a gente comentar, gente. Quando a gente escreve uma filosofia aqui, a gente já tentou fazer várias vezes, às vezes deu errado, às vezes que deu certo. Então, assim, a gente ainda está tentando, estamos evoluindo nisso aí, mas escrever a 4 mãos, né, junto com o engenheiro de processo, junto com o time da manutenção, o time da automação, todo mundo envolvido nessa construção é o que é o sucesso, tá bom, gente? Então, não existe assim, o time da automação, da engenharia de automação vai escrever. Não, ela pode até puxar, né? Então, pode ser puxado também pelo time de processo, mas assim, que seja feito a 4 mãos, né? Tá, pessoal? Então, e os operadores bem, também bem legal essa observação. nessa jornada. E os operadores, mesmo porque, gente, obrigatoriamente, o operador tem que entender qual que é o alarme, o que ele tem que fazer quando esse alarme é acionado. Então, assim, ele tem que ser treinado na etapa de implementação, né? E ele tem que ser, tudo que ele, além de ser treinado, ele tem que ser capacitado, ele tem que ter tempo hábil, tudo isso está dentro da norma, porque a gente não tem nem o tempo hábil para estar explicando tudo isso aqui, mas é bem interessante mesmo. E a experiência dele conta também, né? Legal. E a experiência conta Eu gostei muito. desse ponto aí, Ana. Sobre ainda o engenheiro de processo, no direção engenheiro de processo, a gente trabalha muito na etapa de racionalização. Quando a gente, após entender o que é um alarme, para entender qual que é a severidade dele, eu vou falar qual que é o impacto dele para o processo, qual que é o impacto dele para a segurança, então tem que ter o técnico de segurança. Qual que é o impacto dele para ambiente? Então, às vezes, eu tenho ali um outro ator olhando a SG da empresa para falar qual que seria o impacto daquilo se acontecesse. Então, a gente tem que juntar toda a equipe. Talvez a filosofia ela é escrita pela engenharia de automação, porque ali é o métier deles. Mas entender cada alarme é um papel de todos ali, porque todos têm que atuar em cima dele, todos têm que atuar para trazer essas métricas para que seja gerenciável, porque a gente quer o quê? Maior eficiência, menor risco de acidentes. Esse é o ponto final ali. Tá? Um pouquinho assim sobre considerações finais. Todas essas etapas de processo,
elas estão relacionadas muitas vezes ao uso de um software, seja um SCADA, seja um historiador que já implementa que eu consigo ver algumas métricas de alarmes, seja um software para me apoiar na identificação e racionalização e configuração de cada alarme. Mas, gente, isso aí sempre é software. Se software não está apoiado em processo, software não serve para nada. Então, o software ele tem que seguir ou tem que acompanhar o processo que você vai implementar na sua empresa para gerenciar seu sistema de alarmes. Um segundo ponto que eu acho que a Ana, que se quiser, pode apoiar bem aqui, é mudança cultural. Normalmente, quando eles chegavam num ambiente que não tinha alarme configurado, que estava zona, o pessoal não conseguia operar por alarme, a gente tinha ali muito uma operação baseada no conhecimento do operador. O cara ali já conhece a minha história, ele olhava assim, opa, aquele fio de cabelo ali mexeu, significa que vai acontecer isso no meu processo. Aquilo não estava documentado, aquilo não estava bem visto por toda a operação, às vezes só um operador sabia fazer aquilo. E quando a gente começa a falar em mudança cultural de adoção de gestão de alarmes, a gente está falando que os alarmes podem sim impactar uma mudança, adotar de maneira correta uma gestão de alarmes, impacta uma mudança cultural. Tem um operador que está sendo muito mais reativo às informações do sistema e aquele conhecimento de melhoria vai estar muito mais associado ao que eu mapeei dentro do meu processo e não apenas um conhecimento histórico de 10, 15 anos de um operador. Você queria acrescentar, Ana? Queria dizer, gente, que quando a gente estava trabalhando com isso, eu achei que eu fiz muito trabalho de psicólogo, sabe? Porque, assim, falar o que é um alarme, todo mundo entende, assim, tudo é um alarme, tudo é importante. Então, assim, não é só falar que está na norma que você convence um operador, né? Que você convence as pessoas. Então, essa forma de mostrar o resultado, explicar, de mostrar como eles estão sobrecarregados, né? Às vezes eles não estão nem percebendo que eles estão sobrecarregados e qualquer mudança gera desconforto. Então, eu me experimentei muito nisso, sabe, Reinaldo? Assim, ver o tanto que foi difícil, talvez, assim, que as pessoas mudem o mindset, que entendam diferente, que percebam a importância da gente implementar isso dentro aqui da empresa. Excelente. Acho que um último ponto aqui que eu trouxe, mas se tiver ainda outras considerações aí, Ana, fica à vontade, é que, como a gente colocou lá no começo, gestão de alarmes é uma camada de segurança. É uma camada de proteção adicional que a gente põe no nosso sistema. Mas a gente está medindo o ganho dela não só em segurança. A gente mostrou ali atrás que também, que daí junto com a ISA 101, eu vou ter uma melhoria de desempenho do meu processo como um todo, se eu estou aplicando uma norma dessa. Então, talvez uma justificativa para adoção, se apenas a segurança não for suficiente, normalmente mas também trazer, olha, isso aqui também vai trazer eficiência, vai trazer ganho na sua produção, e a gente sabe que isso é verdade. O operador passa menos tempo apagando fogo e mais tempo atuando para deixar seu processo ali próximo do nível ótimo, tá? Então a gente vê isso muito com a adoção desse tipo de sistema de gestão. Olha, olhando aqui no chat, né? Quer comentar alguma coisa, Ana Paula? Não, Ah, tá. não. Olhando aqui no chat, Reinaldo, você chamou atenção para aquele relatório de non-alarmes, né? Então, tem gente interessada se isso daí já teve alguma implementação, se tem gente com experiência em implementar isso, né? E, ó, voltando aqui, né? O Noaldo da Petrobras perguntando sobre isso, né? E teve uma sugestão, inclusive, na sequência deixa eu ver com o advento, do Jorge também, Jorge Ribeiro, de até a gente explorar um webinar a mais falando exatamente sobre isso. Pessoal, gente, essa série é uma série para a gente encantar as pessoas sobre as normas, dar uma introdução para as pessoas né, conhecerem, terem um pontinho sobre as normas. É claro que para a gente falar completamente sobre as normas, a gente tem que ter um treinamento sobre essa norma, que duraria aí pelo menos 2, 3 dias, dependendo do tamanho de cada uma dessas normas, né? Então, talvez, acho que já tivemos, não, depois a Thaís pode confirmar, se tem um treinamento sobre isso, a ISA oferece um treinamento lá fora especificamente sobre essa norma 18, tá?
E aí uma sugestão também para a gente trazer esse treinamento para o Brasil, né, com um professor em português que ajuda a tirar as dúvidas e trazer as experiências, né? É, Tá, algumas já sobre o foram, algumas. guideline que você falou, que nem eu falei mais cedo, eu não cheguei a ler, mas isso é uma coisa que eu até me surpreendi quando eu fui fazer o estudo para essa apresentação, porque, vez por outra, em projetos que eu estou envolvido, entra-se nessa discussão. Como apresentar um resumo do que está acontecendo ali, as notificações para fora do ambiente. Cada vez que a gente fala de integração OT-IT, que a gente está falando que, olha, a informação dos sistemas OT e também os alarmes estão chegando a diversas outras camadas da empresa, isso aí se torna cada vez mais relevante. Eu acho que cabe sim uma conversinha de meia hora Exploração, sobre né? isso, tá? Também acho. Legal. E tem muita dúvida entre o que é alarme, o que é evento. O evento é importante, né? Também até dentro do sistema de supervisório, design do sistema supervisório, a gente tem que se preocupar com isso, de separar o evento dos alarmes, tá? Isso tem que ser... E eu raramente vejo isso acontecer, eu vejo todo mundo na mesma tela, né? Enfim, então essa separação também é importante, acho que esse relatório técnico vai abordar muito sobre isso também. Legal. O Rodrigo Guedes, da Magnesita, que fez a pergunta sobre a participação do engenheiro de processos, e já foi bem respondida aqui, não só de processo, mas de outras equipes que complementam, né? O Jorge Ribeiro, ele pergunta se a esterese e banda morta são a mesma coisa. O Noaldo responde, já que sim, em questão de alarme, sim, é a mesma coisa. Vocês confirmam isso? Eu tenho entendimento que é bem próximo, a gente costuma confundir mesmo, mas eu vejo que a esterese tem muito a ver com a inércia do processo, né? Então, assim, não é só você ir lá configurar uma esterese e entender a inércia do processo, a dinâmica do processo. Então, isso pode impactar. Eu vejo que a bunda morta é muito associada aí ao set point, né? E, assim, toda vez que chegar no set point, eu vou alertar? Não, não é toda vez. Às vezes a dinâmica é muito rápida do processo, então eu tenho que colocar aí vou falar, uma margem de segurançazinha para não ficar alertando o tempo inteiro e isso virar bad actor, né? Como foi bem relatado aí pelo Reinaldo. Exato, exato. Eu também acho que tem a ver, tem uma pequena diferença aí entre esses dois, né? Apesar de se confundir um pouco mesmo, tá? A É, pergunta foi muito boa e realmente dá exatamente. a entender que é bem a mesma coisa. Olha, o José Jonathan Prestes, ele pergunta: o sistema escada deve ter possibilidade de configuração de banda morta, agrupamentos lógicos e demais ferramentas, porque se não tiver, fica impossível implementar um design que atenta às filosofias. Sim, então assim, ó, escolher um sistema supervisório Pense nisso, é Pense importante nisso. que você Caso conheça o que contrário, precisa configurar nos alarmes. exato. Caso contrário, vocês vão ter que ter um esforço de fazer isso dentro do controlador, né? Então você vai sobrecarregar mais o controlador, que é o PPCS, então você vai ter que trabalhar ali dentro para você entregar para a aplicação supervisória os melhores alarmes, senão não faz muito sentido. Mas fora isso, é importante vocês terem uma aplicação que tem todos esses recursos aí. Agrupamento lógico é uma que pelo menos quando eu implementava mais isso, hoje eu não estou implementando tanto, né? Hoje eu estou mais de consultor, mas a gente tinha dificuldade em encontrar em sistemas escadas que fizessem esse agrupamento lógico de uma maneira clara. Ultimamente eu tenho visto algumas opções que trazem isso, que eles trazem até acoplados algumas ferramentas de low-code para fazer esse tipo de configuração, mas daí eu tinha muito mais experiência para fazer supressão usando CLP. Mas hoje em dia você consegue já achar opções no mercado que você pode fazer a supressão com lógica dentro do próprio sistema de supervisão. Exato. Bom, a lógica tem que ser feita, seja no CLP ou no supervisório, né? O Gabriel Lima da Paixão pergunta: em alguns casos, a definição da filosofia se baseia nos valores paramétricas da ISA. Vocês consideram que isso é um bom caminho, essas métricas da ISA, ou trabalhar com parâmetros Nossa, reais e realizar a redução de modo gradativo? Olha, É. assim, por exemplo, essa de 12 alarmes por hora, eu sempre truco muito, porque eu acho que depende do processo, depende muito Você pode ter operadores para determinadas áreas do processo, segmentar a operação também, né? Aham. Então, Tem depende muito forma de disso. trabalhar. Eu gosto dos parâmetros, por exemplo, para shattering faz todo sentido ser zero, para os top 10 faz todo sentido, para anunciação para as prioridades de anunciação faz todo sentido, mas eu acho que você tem que ir na sua experiência real aí do que a tua operação aguenta. Porque também colocar uma coisa ali que se torne real, você não tá resolvendo seu problema. Você está sempre
eu preciso operar com 12. Se o cara já opera com 20, bem, você vai monitorar aquilo, vai tentar sempre melhorar, mas você pode falar, cara, 20 está monitorando, eu estou pegando todos os meus alarmes, está funcionando bem. Então, acho que você pode sim usar suas métricas, mas com certo Vai mirando, né? critério. Mira ali. Mira ali. A Emua também traz sobre segmentos, né? Óleo e gás e tal, ela divide um pouquinho os segmentos. Então, talvez a Emua traz melhor visão para você mirar, né? E eu também mirei nelas e não cheguei a alcançá-las, tá, gente? Então, assim, vamos lá, vamos fazer no nosso sentimento, observar como que está a condição do nosso processo, fazendo, né, no nosso feeling aí também, mirando nas referências. E nenhum processo é igual ao outro, como vocês falaram, tem que olhar cada um. Lembrando que a norma, ela não é não regra, né, não dita o que deve exatamente ser feito. A norma, ela é consensual. Todos os membros que estão escrevendo a norma de diferentes países, diferentes segmentos industriais, chegam a um consenso do que deve estar escrito ali dentro da norma, mas obviamente que tem cada processo vai ter suas nuances. Então, ali é como dizer assim, uma média, né, do que em todos os processos o que fazer, tá? Então, a partir dali, daquela média, você trabalha a sua experiência no seu processo, né? O José, para a gente terminar aqui, que já passamos o tempo, mas normalmente a gente já sempre avança um pouquinho nas perguntas, são sempre bem interessantes, e hoje está bastante participativo aqui o público. Então, o José Prestes pergunta: em vários anos na operação, eu já tinha essa visão sobre os alarmes, e agora eu fico feliz um grupo aí para atacar um problema comum. Parabéns pela apresentação para vocês. Da mesma forma que o Carlos Paiola também elogia vocês, a nós também todos aqui sobre essa discussão sobre essa norma, né? E não vejo mais perguntas aqui, e obviamente que essa equipe, tanto a Ana Paula quanto o Reinaldo, se voluntariaram para estar aqui conosco. Eu tenho certeza que vocês também estarão à disposição de quem quiser entrar em contato. Aqui na tela você tem o LinkedIn de cada um de nós, se vocês quiserem conversar, seguir essa discussão, propor outras coisas para a ISA São Paulo. A ISA São Paulo, ela dá boas-vindas e recebe bem a qualquer um que queira dar sugestões e participar também conosco como liderança, para trazer e organizar e trazer essas ideias para a nossa comunidade de automação industrial no Brasil, né? Então, deixa eu finalizar aqui. O nosso próximo encontro dessa série, então, pessoal, adivinha, será a norma mais comentada depois da 18 hoje, né? Então, sempre no primeira sexta-feira do mês. Então, a próxima será no dia 4 de outubro, quando falaremos sobre a norma ISA 101, que fala justamente sobre as interfaces. Eu não gosto de falar homem-máquina, apesar de ser mais usado aqui no Brasil, mas é a interface humano-máquina para sistemas de automação de processo, e nós teremos como nosso palestrante convidado o Marcelo Salvador, também um grande amigo e um grande especialista na norma, que eu admiro bastante. Oi? Top, Marcelo. Top, super top. Aliás, nossos palestrantes dessa série de normas estão flutuando aí entre 25 e 40 anos de experiência no assunto. Nossa, quando eu vi isso no YouTube, eu falei, meu Deus! São pessoas super experientes, e quem quiser assistir aos episódios que já fizemos, nós já passamos aqui, começamos em março, abril, maio, junho, julho, agosto, estamos em setembro, esse é o 7º episódio. Então, tudo isso está no site da ISA São Paulo, todas as gravações. A primeira, eu explanei um pouquinho sobre todas as normas da ISA que a gente ia falar sobre ao longo dessa série, né, citando um pouquinho de cada uma, dando uma visão geral sobre cada uma. E no segundo episódio, então, já começamos especificamente com a ISA 75 de válvulas, e aí vocês vão acompanhar. Então, tem no canal YouTube da ISA São Paulo, no site da ISA São Paulo e na sua ferramenta de podcast predileta. Então, eu tenho aqui no meu celular, eu uso o Spotify, digitem lá, normas ISA em foco, e vocês vão poder escutar o áudio de todas as apresentações já realizadas, e dessa sessão de hoje, a partir da semana que vem, já vai estar disponibilizado lá também. Muito obrigada aos palestrantes convidados, vocês super trouxeram muita experiência, eu adorei essa sessão de hoje,
E a todos que participaram aqui, ou só como ouvinte, ou com as suas perguntas ativas, muito obrigada. Espero vê-los todos novamente na ISA 101, dia 4 de outubro. Até mais. Boa tarde, pessoal. Obrigado. Obrigada, Ana. Tchau, pessoal. Até mais.